A corrente I através do resistor R1 no circuito abaixo é 400 mA. Calcule a diferença de potencial VB-VA entre os pontos B e A. Aqui está o circuito e vamos começar a nossa solução calculando a resistência equivalente entre esses dois pontos no circuito, ou seja, a resistência equivalente entre os resistores R2 e R3. É fácil identificar que esses dois resistores estão associados em paralelo e, quando temos apenas dois resistores associados em paralelo, podemos calcular a resistência equivalente como R2 vezes R3 divididos por R2 mais R3. Ou, como se diz costumeiramente, é fazer o produto e dividir pela soma das resistências de cada um dos resistores. Colocando os valores encontrados no circuito, temos R2 de 5 ohms e R3 de 15 ohms, fazendo então 5 vezes 15 divididos por 5 mais 15, nos leva a 75/20. Podemos simplificar essa fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5, de modo a obtermos 15/4 ohms. O segundo passo para a solução do exercício é calcular a diferença de potencial sobre essa associação, que é o mesmo que calcular a diferença de potencial sobre o resistor equivalente. Para isso, vamos recorrer à lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial é igual ao produto da resistência vezes a corrente elétrica. Substituindo pelos valores que nós temos, fica resistência equivalente igual a 15/4. A corrente elétrica é de 400 mA. 400 eu escrevi como sendo 4 vezes 10 ao quadrado. E miliampere significa 10 a menos 3. Podemos simplificar esse fator 4 no numerador com 4 no denominador. E multiplicar as potências de base 10. Ficamos então com 15, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3, repete-se a base, e somos expoentes, 2 menos 3, menos 1. Ora, 15 vezes 10 a menos 1 é o mesmo que 1,5 volts. Vamos guardar esse resultado e seguir com a nossa análise do circuito. Este é um circuito que possui duas baterias. Ora, o sentido da corrente está indo do polo positivo da bateria V2 para o polo negativo. Este é o sentido convencional da corrente elétrica. Pois bem, seguindo a corrente elétrica, chegamos na bateria V1, a qual indica do mais para o menos. Ou seja, está provocando uma queda de tensão no circuito, pois, numa associação de baterias, as DDPs se somam quando nós temos o polo positivo de uma ligado ao polo negativo da outra. Nesse caso, como temos o polo positivo da bateria V2 com o polo positivo da bateria V1, essas diferenças de potencial se subtraem, de modo que nós temos como queda de tensão no circuito a diferença de potencial sobre a resistência equivalente mais a diferença de potencial na bateria V1, de modo que a DDP entre os pontos B e A, ou seja, VB menos VA, é a diferença de potencial V que eu calculei sobre o resistor equivalente, mais a diferença de potencial V1. Substituindo pelos valores que temos, 1,5 mais 2, chegamos que a diferença de potencial entre os pontos B e A é de 3,5 volts. Resposta, letra C. Questão encerrada.